Família Celestial, Filho Pródigo, Shalom, meus irmãos. Hoje na reunião nós falamos sobre as pedras ligadas às tribos. Nós comentamos sobre isso, falamos também sobre a natureza celestial, aquilo que foi perdido. E infelizmente teve alguns irmãos que não conseguiram participar da reunião. A maioria conseguiu participar. A irmã Regiane fez a ligação e no decorrer da reunião ela foi acrescentando alguns irmãos que não tinham entrado, ela foi acrescentando na agenda dela e aí os irmãos foram conseguindo entrar. Mas eu senti a necessidade de estar fazendo esse vídeo principalmente para que os irmãos que não participaram tenham a base do que nós comentamos lá na reunião. Nós falamos sobre as pedras das tribos, tá vendo que cada tribo tem uma pedrinha aqui, ó. 2, 3, né? Aqui a Aser tá sem a pedra, mas ele também tem. Naftali, uma pedrinha. Manassés, uma pedrinha, ó. Simeão, uma pedrinha. Levi, Issacar, Zebulon, José, uma pedrinha. E Benjamim, uma pedrinha. Primeira coisa que vocês têm que entender: as pedras estão ligadas ao peitoral do sumo sacerdote e estão ligadas também à Nova Jerusalém, além de estarem intimamente ligadas com a natureza dos seres celestiais, a natureza dos anjos. Isso é muito importante vocês entenderem. Outra coisa, no grupo nós fizemos esse estudo e nós passamos umas 3 horas estudando isso. Aqui eu tenho menos de 15 minutos para falar esse respeito para vocês, tá bom? Ou seja, eu vou voltar esse assunto com vocês que não participaram da reunião lá do grupo, tá? Vocês que estão no grupo e não conseguiram entrar na reunião, nós vamos voltar esse assunto lá com vocês. Então vocês têm que entender que as pedras estão ligadas à natureza dos anjos, à nossa glória perdida, estão ligadas ao peitoral do sumo sacerdote, estão ligadas à Nova Jerusalém, também estão ligadas ao sinal, a marca, e também estão ligadas à nossa glória futura, ou a glória que receberemos. Por quê? Porque é dito que o Messias nos dará uma pedrinha com um novo nome escrito. Por que está ligado também a essa nova pedrinha? Porque todas essas pedras, elas têm algo em comum em sua natureza. E com certeza, então, para seguir essa mesma lógica, esse mesmo padrão, que já é do céu espelhado para a terra, essa pedrinha que vamos receber do Messias, com certeza terá também essa natureza, a natureza anisotrópica. Sobre anisotropia, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo do irmão Samuel. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir o vídeo onde ele fala sobre as pedras, tá? Principalmente para você ver a parte onde ele fala sobre anisotropia. Na mineralogia, a anisotropia é a característica própria de certos minerais que se manifesta de modo diferente conforme a direção cristalográfica considerada. O anisotropismo é observado em fenômenos como a propagação da luz e crescimento do cristal. Seria mais ou menos a capacidade de absorver e refletir, propagar a luz absorvida de uma forma muito especial e muito singular, que todas essas pedras elas têm. Isso é de modo comum entre elas. Aí a gente começa a entender por que os anjos, os seres celestiais, brilham. É por causa desse anisotropismo. Eles absorvem a luz do Pai. Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol, porque a luz do Pai vai iluminar tudo. Eles absorvem essa luz, eles têm a capacidade de irradiar, refletir essa luz de uma maneira muito singular e muito tremenda. Por isso essas pedras, com essa questão do anisotropismo, estão ligadas à questão da natureza dos anjos. Vou estar lendo Êxodo 28, versículo 21, que vai dizer o seguinte, olha só: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Aí aqui você tem a ordem anisotrópica da natureza celestial, a pedra de cada tribo, tá? Aqui
está baseado num estudo do canal Multiverso da Bíblia, onde nosso irmão Samuel buscou a correlação, onde está a relação de uma pedra com a outra. Então a primeira ordem anisotrópica da natureza celestial, cornalina, Rubem, topázio, Simeão e amazonita, Levi. Segunda ordem anisotrópica da natureza celestial, esmeralda, Judá, lápis lazuli, Dan e berilo, Naphtali. A terceira ordem isotrópica da natureza celestial, jacinto, Gade, ágata, Azer e ametista, Issacar. E a quarta ordem anisotrópica da natureza celestial é crisólito, Zebulon, ônix, José e Jade, Benjamim, todas baseadas em quartzo. Vou deixar o link do canal Multiverso da Bíblia, onde o irmão Samuel ele traz esse estudo, onde ele coloca a questão da anisotropia. Nós falamos também sobre o verdadeiro selamento ligado às 7 festas. Eu peguei aqui esse candelabrozinho aqui para falar sobre as 7 festas. Você vê que são 7 tacinhas, né? E no grupo eu expliquei para os irmãos que essas 7 festas elas precisam ocorrer dentro do coração de cada um para fechar de fato o selamento. Eu vou mostrar aqui no caderno que fica um pouquinho mais fácil. Aí você tem aqui, por exemplo, você tem a festa da Páscoa. Nós vimos que essa festa tem que acontecer primeiro dentro do coração da pessoa, quando ela aceita o Messias e o sangue do Cordeiro então passa a estar sobre a vida dela. Depois a pessoa entra para os asmos, que é quando ela começa a tirar o fermento da vida dela. Depois ela passa para primícias, que é quando ela começa a dar frutos para o reino. Depois ela passa por Pentecostes, que é quando ela recebe o Espírito de Deus, a Ruach HaKodesh, e depois ela começa a tocar trombetas, ou seja, pregar o Evangelho, anunciar, chamado de guerra, né? E ela passa então para expiação, que é onde ela recebe a transformação de corpos para, por fim, então, chegar nesse ponto aqui, que é tabernacular com o Criador. Então nós explicamos que isso deve acontecer no coração da pessoa. Esse processo acontece no interior, no coração da pessoa, né? Falamos também sobre isso lá na nossa reunião no grupo. Então, como teve alguns irmãos que não conseguiram entrar, parece que foram 3 ou 4 irmãos que não conseguiram entrar, eu vou retomar esse assunto novamente, vou falar novamente sobre esse assunto, especificamente para essas pessoas que não conseguiram entrar na reunião, tá bom? Para que vocês possam se atualizar. É dito lá em Êxodo 28 que as pedras elas deveriam ter o nome das tribos gravadas nelas, como se fosse uma espécie de selo, de carimbo gravado nas pedras. Então elas funcionam como uma espécie de base para ser selada, entende? Então nós receberemos uma nova pedra e aí receberemos um selo, é como se um carimbo estivesse nos carimbando, tá? E falamos também sobre o mistério aqui de Diná, né? Aonde Jesus ele tira de si a sua noiva, assim como o pai tira de si a Ruach HaKodesh, assim como o pai tira do lado de Adão, Eva, Jesus ele tira de si, do seu corpo, ele tira a sua noiva, tá? Tudo isso está conectado aqui. Então a gente vai estar passando novamente por essas questões lá no grupo, tá? Para que as irmãs e irmãos que não conseguiram entrar na reunião que a gente fez agora sábado passado, os irmãos possam se atualizar referente a essa última reunião que nós fizemos. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.